Miro. Bom. Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo o número regimental, solicita ao primeiro secretário a leitura da ata de sessão anterior. A ata da 30ª. A ata da 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Itabirá, realizada em recinto próprio, aos 29 dias do mês de outubro de 2013, sobre a presidência do vereador Jair Briano Sobrinho, havendo o número regimental, constatou-se a presença dos vereadores Everaldo Aparecido de Carvalho, Odair de Oliveira Mota, Pedro Rodrigues Lobo, José Pedro Santos, Antônio Camargo de Oliveira, Pedro Geraldo Novaes Macedo, Aparecido Dias Balduino, José Vander Barreira. O senhor presidente declarou aberta a sessão, proferindo a palavra sobre a proteção de Deus. Deu início aos trabalhos, solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata anterior, que após lida foi discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Com matéria para o expediente, foram apresentadas as indicações número 193 a 196. Em sequência, foi apresentado o requerimento número 0023, de autoria do vereador Jair Briano Sobrinho, José Pedro Santos e Odair de Oliveira Mota, requerendo ao executivo diversas informações sobre o atendimento médico ambulatorial de urgência e emergência no município, tendo em vista que no dia 21 de outubro próximo passado, pronto-socorro e a Santa Casa Itabirá permaneceram por longas horas sem presença de médico responsável. Colocando em discussão esse requerimento, foi aprovado pela unanimidade dos vereadores. Não havendo mais matéria a ser apresentada, o senhor presidente deixou a palavra livre após o pronunciamento de alguns vereadores. Passou-se para a ordem do dia, quando foi apresentado o parecer da comissão recomendando a aprovação do projeto de lei número 0039, da autoria do Executivo, que disciplina concessão, gratificação, insalubridade e perigosidade aos servidores do município de Itabirá e da outras providências. Nessa ocasião, Pedro Geraldo Novaes Macedo solicitou a vista desse projeto de lei e sua análise, sendo sugerido pelo senhor presidente que seja realizada uma reunião com os servidores do município, a fim de ouvir suas opiniões cerca desta matéria. A concessão de vista do projeto foi aceita por todos os vereadores. Na sequência, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura do parecer das comissões de Justiça, Legislação e Redação, recomendando a rejeição do projeto de lei número 062, de autoria do Executivo, que altera a escala do vencimento da classe docentes do quadro magistério municipal, por se tratar o parecer pela rejeição. O senhor presidente colocou a deliberação do plenário, quando após discussão, este foi colocado em votação, recebendo o voto favorável dos vereadores José Pedro Santos, Antônio Camargo de Oliveira, Odair de Oliveira Mota, José Vander Barreira. E o voto contrário dos vereadores Aparecido Dias Balduino, Pedro Geraldo Novaes Macedo, Everaldo Aparecido de Carvalho, Pedro Rodrigues Lobo. Tendo havido o empate, votação, o senhor presidente, prerrogativa de seu cargo para fins de desempate, manifestou o voto contrário. Ao parecer, dessa forma, foi dado a sequência. O processo de deliberação dessa matéria, tendo o senhor presidente solicitou o primeiro secretário a leitura dos pareceres das demais comissões. Após a leitura, o senhor presidente colocou em discussão e logo após a deliberação do projeto de lei número 062, recebeu o voto contrário dos vereadores José Pedro dos Santos, Antônio Camargo Oliveira, Odair de Oliveira Mota, José Vander Barreira, e o voto favorável dos vereadores Aparecido Dias Balduino, Pedro Geraldo Novaes Macedo e Everaldo Aparecido de Carvalho, Pedro Rodrigues Lobo. Tendo
Havido o empate da votação, o senhor presidente manifestou seu voto favorável à aprovação do referido projeto de lei. Declarou pelo o voto favorável, aprovado, referido voto, do plenário. Não havendo matéria a ser deliberada novamente, a palavra ficou livre após o uso da palavra por alguns vereadores. Encerrou-se a sessão do que, para constar, eu, José Pedro Santos, primeiro secretário, lavrei presente atas. Primeiro secretário, lavrei presente atas. Aprovada, será devidamente assinada. Coloco em discussão a ata. Em votação. Favorável à primeira questão e o contrário se levante. Está aprovada a referida ata. Com matéria para o expediente, solicita ao primeiro secretário a leitura das indicações 197 a 199. Indicação 0197/2013. De acordo com o que organiza o regimento interno do seu artigo 151 dessa Casa de Leis, o ouvidor do plenário indica o executivo para que mesmo providencie junto ao setor competente e substitua os 2 ônibus que fazem a linha da Agrovila 2 e Agrovila 3, com destino em Joromaia. Também providencie a rescisão do contrato. Justificativa: o devido e as várias reclamações de pais e alunos referida à linha transporte de alunos não vem contendo necessário dos usuários, conforme as denúncias já registradas nesse plenário de Câmara. Novamente, no dia 22/10/2013, os alunos não foram para a escola porque os ônibus não tinham partido do motor. No dia 23/10, os mesmos veículos não devolveram os alunos para suas residências por motivos de defeitos mecânicos e falta de freios. Devido à insatisfação das comunidades, pedimos que seja tomada medidas cabíveis, consequentemente, a rescisão do contrato por não cumprimento das cláusulas contratuais, por não oferecer segurança aos usuários. Antônio Camargo Oliveira, vereador. Indicação 098/2013. Indica o executivo para que mesmo providencie junto ao setor competente urgente a recuperação da estrada do bairro Nunes, em nosso município. Justificativo: devido à falta de manutenção e às chuvas, etc., a estrada do bairro mencionado é esta intransitável e sabendo que ela é utilizada para transporte escolar, escoamento de safra, precisa ser arrumada urgentemente. Reiterando a indicação número 010 de 14 de fevereiro de 2013, a indicação número 162 de 28 de agosto de 2013, do vereador Jair Brieno Sobrinho, e de acordo com relatos dos moradores, até hoje não foram tomadas nenhuma providência em relação à recuperação da mesma. Novamente, em nome dos moradores, executivo, preste esse serviço para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que residem no referido bairro. Jair Brieno Sobrinho, vereador. Indicação 199, de 2013. Indica o executivo para que mesmo providencie junto ao setor competente a instalação de placas e identificações de entradas de bairro nos distritos do município. Justificativa: a maioria das pessoas que chegam em outras localidades ficam sem saber para onde ir quando querem saber a localização de determinado bairro, o distrito, pois não existem placas de identificação, tornando muito difícil, principalmente, a entrega de mercadorias nessas localidades. Odair de Oliveira Mota, vereador. José Pedro Santos, vereador. As indicações são mandadas para a devida providência. Solicito ao primeiro secretário a leitura do projeto número 006, de autoria do vereador Antônio Camargo de Oliveira, Jair Briene, José Pedro e Odair Mota.
Projeto de Lei número 006, de 30 de outubro de 2013. Declara a utilidade pública municipal, associação, movimento educacional, AME. Os vereadores e a Câmara Municipal de Itaberá, que subscrevem no uso dessas suas atribuições condicionais regimentais, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Declara a utilidade pública municipal para que goze das prerrogativas inerentes, declaração, associação, movimento educacional. AME, entidade inscrita CNPJ número 12.607, 080 001 27, sediada na Avenida Prefeito Rodrigues dos Santos, número 388, Centro de Itaberá, São Paulo. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Itaberá, 30 de outubro de 2013. Antônio Camargo Oliveira, vereador. José Pedro Santos, vereador. Jair Brieno, sobrinho, vereador. E Odair de Oliveira Mota. Encaminha esse projeto para análise das comissões. Solicita ao primeiro secretário a leitura do projeto número 007, autoria do vereador Pedro Geraldo e Antônio de Camargo. Projeto de lei número 007, de 31 de outubro de 2013. Declara a utilidade pública, município, associação, cultura educacional, desportiva, Vila Dom Silva. O vereador da Câmara Municipal de Itaberá, Pedro Geraldo Novaes Macedo, no uso de suas atribuições condicionais regimentais, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Declarada a utilidade pública município para que goze das prerrogativas inerentes, declaração, associação ou cultura educacional desportiva Vila Dom Silva, entidade inscrita no CNPJ com o número 18.895, 584, 001, 76, sediada na rua Juvenal Rodrigues Martins, número 170, Vila Dom Silva, em Itaberá, São Paulo. Artigo 2. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Itaberá, em 31 de outubro de 2013. Pedro Geraldo Novaes Macedo, vereador, e Antônio Camargo Oliveira, vereador. Também encaminha esse projeto para análise de comissões. Solicita ao primeiro secretário a leitura do substitutivo do projeto número 14, da autoria do Executivo. Substitutivo 1101. Projeto de lei número 014, de 13 de março de 2013. Da nova redação, dispositivos diversos da lei número 2.294, de 10 de fevereiro de 2009, e das outras providências. O parágrafo único da área 5 não poderá sofrer destinação implique na retirada das árvores e coqueiros aplantados. Artigo 3. O artigo 3 da Lei nº 2.294, de 10 de fevereiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3. A área 4, descrita no artigo 1, fica destinada à extensão na rua São Pedro, finalidade para a qual fica bem público afetado, ficando caracterizado como bem público imóvel de uso comum no povo dos termos do artigo 99 do índice 1 do Código Civil Brasileiro, de forma que não poderá ser destinada a outras finalidades alienada. Artigo 4. O artigo 4 da Lei número 2.294, de 10 de fevereiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4. A área 3, descrita no artigo 1, fica destinada à instalação de um centro de referência de assistência social, finalidade para a qual fica bem público afetado, ficando caracterizado como bem público imóvel de uso especial, no termos do artigo 99 do índice 2 do Código Civil Brasileiro, de forma que não poderá ser destinada a outras finalidades alienadas. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Itaberá em 30 de outubro de 2013. Também encaminha esse projeto para análise das comissões. Solicita ao primeiro secretário a leitura do projeto número 65 da autoria do Executivo. Projeto de Lei número 065, de 24 de outubro de 2013, dispõe sobre a criação de cargos, provimento efetivo. O prefeito municipal de Itaberá, do Estado de São Paulo, senhor José Benedito Garcia, no uso das atribuições condicionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Fica criados na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Itaberá os seguintes cargos: provimento efetivo a ser regido pelo Estatuto do Magistério Municipal e provido mediante o concurso público. O item 1. Quantidade. 8. Nome. Auxiliar professor. Carga horária 40 horas. Referência 7A1. Requisitos para provimento. Magistério e licenciatura plena e pedagogia. Item 2. Quantidade de vagas. Quantidade. Coordenador pedagógico. Carga horária 40 horas. Curso superior de área de educação com complementação pedagógica, concurso superior com licenciatura plena pedagógica, experiência mínima de 1 ano de efetivo exercício no magistério. Item 3. Quantidade. 1. Diretor da escola, 40 horas. Concurso superior, licenciatura plena, pedagogia, curso superior na área da educação, com complementação pedagógica, ter experiência mínima de 5 anos efetivos no exercício do magistério. Item 4. Quantidade 13, professor, educação básica 1, 25 horas. Magistério e licenciatura plena pedagógica. Pedagogia. Artigo 2. Fica criada a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Itaberá os seguintes cargos: provimento efetivo a ser regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, provido mediante o concurso público. Item 1. Quantidade 2. Nome, escriturária. Carga horária 40 horas. Referência 4A1. Requisitos de provimento: ensino médio completo. Item 2. Quantidade 4. Merendeira 40 horas. Referência 3A1. Ensino fundamental completo. Item 2. Quantidade 5. Servente feminino 40 horas. Referência 2A2. Ensino fundamental completo. Artigo 3. As atribuições para provimento de cargos criados no artigo 1 e 2 são constantes em anexo 1, que faz parte integrante desta lei. Artigo 4. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária própria. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal, 24 de outubro de 2013. Encaminhe também esse projeto para análise das comissões. Solicita ao primeiro secretário a leitura do projeto número 66 da autoria do Executivo. Projeto de Lei 066, de 30 de outubro de 2013, dispõe sobre a criação de função e cargo de confiança. O prefeito municipal de Itaberá, do Estado de São Paulo, senhor José Benedito Garcia, no uso das atribuições condicionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Criado no quadro pessoal da Prefeitura Municipal, função de cargo de confiança, de chefe do setor de licitações. Contratos na área das licitações, contratações públicas, referência 15A. Tabela 1, cargos administrativos, técnicos, em jornada semanal de 40 horas. Artigo 1. Requisitos para o provimento da função são ensino médio completo, conhecimento específico na área de licitação, contrato administrativo. 2. As atribuições para o provimento de função são administrar o setor de licitações, desenvolver análise, controlar, acompanhar
executar os processos de licitação, contratos, recebendo os processos de abertura de licitação, analisando, elaborando edital de várias atas, contratos administrativos, termos de aditivos, alterações de contratos, concluindo os processos de licitações. Encaminhar o processo de licitação para a adjudicação, homologação do prefeito municipal, efetuando as publicações referentes aos processos com abertura de licitação. Homologação, adjudicação e avisos extratos contrários. Observar as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Promover esclarecimento quando solicitado. Artigo 2. As despesas decorrentes de presente lei decorrerão por conta da dotação orçamentária própria. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Pasta Municipal, 30 de outubro de 2013. Encaminho também esse projeto para análise das comissões. Não havendo mais nada para a ordem do dia, matéria para ser deliberada, deixo novamente a palavra para o expediente, deixa a palavra livre para o vereador que dela queira fazer uso. Nenhum vereador quer fazer uso da palavra na ordem do dia, do expediente, passando para a ordem do dia. Senhor presidente, eu queria que fosse colocado na pauta agora para votação o projeto 62, que foi já acertado com o funcionário público, né? Ia ver se podia pôr ele na pauta. Consulta o plenário, pedido do vereador. Eu não entendi. Para ser votado o projeto número 62. Votar? Isso. Ok. Ainda em discussão? Em votação. Favorável para o meu, então, e o contrário se levante. Então está aprovado. Vamos, então, suspender a sessão por 5 minutos para dar os pareceres das comissões e depois voltamos ao trabalho.
quê? Já. De novo? Dando início novo ao trabalho, peço ao primeiro secretário a leitura do projeto das emendas do projeto número 39. Comissão Justiça, Legislação e Redação. Referente ao projeto de lei número executivo, número 039/2013, proposta de emenda número 01/2013. Autoria executiva. O vereador secretário relatório. A propositura em referência que disciplina a concessão, gratificação, insalubridade e perigosidade aos servidores do município de Itaberá das outras providências. O voto. Tendo o projeto está conforme a legislação vigente e enfrenta obstáculos na Constituição da República, recebendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A propositura em si não encerra ofensas em uma legislação superior, não cabendo a esta comissão, no caso, ponderar sobre aspectos meritórios. O voto pela aprovação, juntamente com a proposta de emenda número 001/2013, Câmara Municipal de Itaberá, 23 de outubro de 2013. Antônio Camargo Oliveira, secretário relator. Os vereadores membros da decisão votaram os demais membros da comissão pela conclusão do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 23 de outubro de 2013. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro Santos, membro. Comissão Finanças e Orçamento. Referência ao projeto de lei do Executivo, número 039/2013, a proposta de emenda 001/2013, a autoria do Executivo, os vereadores, secretário relator, o relatório, a propositura em referência que disciplina a concessão, gratificação, insalubridade e a perigosidade aos servidores do município de Itaberá e da outras providências. Voto. Tendo que o projeto está conforme a legislação financeira federal, então, o suporte à legislação orçamentária, município, recebendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa, a despesa criada não aparente discrepância de interesse público e não representando ofensas às finanças do município, o voto pela aprovação juntamente com a proposta de emenda número 001/2013. Câmara Municipal de Itaberá, 23 de outubro de 2013. Everaldo Aparecido de Carvalho, secretário relator. Os vereadores membros de decisão. Votaram os demais membros da comissão pela conclusão do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 23 de outubro de 2013. Pedro Geraldo Novaes Macedo, presidente. José Vanderlei Barreira, membro. Comissões, obras, serviços públicos, atividades privadas, agricultura e meio ambiente. Referência ao projeto de lei do Executivo, número 039/2013, a proposta de emenda 001/2013, autoria do Executivo, os vereadores, secretário relator, o relatório, a propositura em referência que se disciplina a concessão, gratificação, insalubridade e perigosidade aos servidores do município de Itaberá, das outras providências. O voto.
no aspecto meritório, tendo que a propositura representa investimento cujas realizações atendem interesse público, o voto pela aprovação de acordo com o parecer jurídico, juntamente com a proposta de emenda número 001/2013. Câmara Municipal de Itaberá, 23 de outubro de 2013. Pedro Geraldo Novaes Macedo, secretário relator. Os vereadores membros da decisão. Votar os demais membros das comissões pela conclusão do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 23 de outubro de 2013. Everaldo Aparecido de Carvalho, presidente. José Vanderlei Barreira, membro. Coloco em discussão o projeto. Em votação, o projeto número 39 com a emenda número 001. Favorável à primeira questão e o contrário se levante. Está aprovado o projeto 039, 12 de junho de 2013, de autoria do Executivo. Deixo novamente a palavra livre para o vereador que queira fazer uso. Presidente, nobres colegas, cidadãos presentes, gostaria de parabenizar os nobres colegas, que eu acho que essa lei que acabamos de aprovar, ela vem a já compor e organizar, regulamentar e normatizar assuntos importantíssimos que dizem respeito à vida do funcionalismo público municipal e que esperamos agora converter de lei, assim que o senhor prefeito sancione, que seja, como eu disse anterior aqui a sessão, para os funcionários que aqui estavam, que não deixou de ser uma mão estendida dos funcionários acreditando numa boa intenção do senhor prefeito, do executivo, né? Mas que também não fique só na boa intenção dos funcionários em relação ao executivo, que o executivo faça valer seu compromisso de um tratamento coerente, correto e digno a todos os funcionalismos, sem distinção, e que todos eles sejam contemplados com o mesmo grau e com a mesma voluntariedade, né? Também gostaria de fazer um agradecimento em caráter de elogio ao secretário de Obras, José Antônio, aí, que incontinente atendeu a indicação desse vereador e providenciou a reforma na calçada da Avenida Servilhano Silva, em frente ao Banco Santander, mais precisamente bem na frente da loja da minha colega amiga Fátima, onde foram extraídos tocos de árvores, 3, e ali foi feito um trabalho de concreto desempenado, deixando a calçada livre, desimpedida e com acessibilidade aos transeuntes, aos pedestres, que agora não precisarão conter o entorno pelo meio da rua, porque a calçada estava inacessível. Também tem 2 árvores mais embaixo, ainda nesse mesmo quarteirão, que precisa ser tomado alguns cuidados e ver o que pode ser feito. São árvores já antigas e que estão também tomando aí quase que a dimensão toda da calçada, tirando ainda a acessibilidade. Mas já estou muito satisfeito aí de ser atendido com essa minha indicação, e pequenas ações como essa mostram a preocupação que o Poder Executivo deve ter em atender aos anseios da população, que outras sugestões dos vereadores venham também a lograr êxito. E também gostaria de ver aqui, hoje chegou 2 projetos importantes aí, de um concurso público de preenchimento de cargos para a educação infantil, onde muitos cargos são Fundeb, e alguns deles não são Fundeb, embora estejam no complexo lá daquela escola pró-infância que está em fins de ser concluída, e que é uma alegria, acho que para todos os itaberaenses, lá no Jardim Santo Inês. E, infelizmente, a gente cai numa situação que é nacional.
muitas e muitas obras, às vezes, em outros municípios, e principalmente em municípios grandes, obras concluídas não são utilizadas porque o governo prevê lá 1.600.000, quase 2 milhões, para uma obra daquela que ficou muito boa, merece, é essencial para Itaberá, para que as mães possam deixar suas crianças num local de segurança, bem organizado, que lá é uma escola, lá não é creche, lá não é um depósito de crianças para que as mães trabalhem. Lá é uma continuidade da educação do lar e que venha beneficiar as mães que trabalham e que é garantido por lei. Então, não só aquela, mas outra pró-infância que deverá ser iniciada aí no começo do ano, é muito importante. Só que o governo divide e contemplar os municípios não só com o dinheiro da construção, porque muitas prioridades, coisas prioritárias ao povo, são concluídas com esses recursos. A prefeitura tem que entrar com uma contrapartida, aqui Itaberá não vai escapar de uns 300 a 400 mil de contrapartida naquela obra. Só que depois, para que se utilize aquilo, olha a prefeitura mandando um projeto para a gente aqui, para um concurso público. Um concurso público tem que fazer de tal para que a empresa venha realizar o concurso. Não fique em menos de 15 mil reais, acho que um tamanho de concurso desse tipo. Vai ter que ser feito um edital, um processo licitatório disso. Então já é 15 mil que vai. Depois eu estive vendo pela quantia de cargos, para o módulo daquele tamanho, daquela escola, tranquilamente 40 mil reais por mês serão gastos com novos funcionários. Então está se abrindo perspectiva de emprego para mais ou menos entre professores, auxiliar professores, o corpo técnico pedagógico e mais o pessoal da estrutura de limpeza, da escola, monitores ali presentes ali que recebem as crianças, em torno de, nos 2 períodos, em torno de 30 pessoas, no mínimo. Isso não vai custar menos de 40, 50 mil mês. O Fundeb vai participar com isso, com uns 30 e poucos mil, porque só professores auxiliar e o corpo suporte que vem do Fundeb. Os restantes é do quadro. Já vai encostar o índice nosso lá de 48%, 50%, já estamos quase no índice máximo lá da relação gasto com o pessoal. Mas é um mal necessário, tem que ter. Isso, o Executivo, a partir de agora, já tem que estar prevendo para o ano que vem, inclusive em orçamento, que está aqui para a gente votar, essa situação dessa nova creche, nessa nova pró-escola, pró-infância. Então, é uma situação que nós temos que analisar muito bem e votarmos favoravelmente, porque isso sim vai gerar a possibilidade de entrarmos com o pé direito na educação infantil no ano de 2014. Que em fevereiro já começa as aulas, termina o seu recesso, e lá tem que estar tudo prontinho, mobiliado, com todo esse pessoal preparado, aprovado em concurso. E me chamou a atenção também ali, não sei se vocês viram no painel, que volta um pouquinho na sessão anterior, onde eu me exaltei, porque uma lei pela metade veio e passou, tinha que passar, porque você não pode prejudicar. Se vir aumento de outro grupo aí da municipalidade, nós também temos que ter o mesmo carinho. Só que me parece que amanhã ele vai receber o pessoal do suporte técnico pedagógico e vão lá tentar ver se consegue, pelo menos, por a questão de isonomia, hierarquia, que eu falei na sessão passada, também ter o direito àquele 1,97 que os professores e auxiliar professores receberam, e o professor de educação física também. Só que pelo quadro ali desse concurso que vai haver, vocês podem ver a diferenciação que existe entre o que é necessário para você estar apto, estar qualificado para participar do concurso de professor e o que você precisa de qualificação, de experiência, de título, de tudo, para o cargo de supervisor, diretor, até coordenador. Então é um leque muito grande que tem que ter essa diferenciação hierárquica, como tem o Estado de São Paulo, que com todos os efeitos de pagar mal, de não fazer jus aqui ao pessoal da educação faz pela educação no Estado de São Paulo, mas mesmo assim ainda tem essa hierarquia onde a carga horária e os limites mínimos de início de carreira são bem diferenciados. Também quero aqui, já quase que
deixar externado o meu voto favorável ao projeto 66 também, que ele está pedindo aqui um cargo em comissão, que é um cargo técnico, e que ele não consta na lei, mas nos disse que o Executivo nos informou que vai aproveitar uma pessoa do quadro, que vai cuidar de uma parte muito complicada na Prefeitura, que é o setor de licitatório lá, de licitações. Realmente é uma artéria da Prefeitura, onde a legalidade tem que prevalecer, tem que ser muito bem feito, e que esse cargo de comissão venha a valorizar um funcionário de carreira já que é concursado da Prefeitura. Então vai contar com o meu apoio. E esses processos licitatórios hoje são matérias de muitos entraves, postergam, atrasam ou até invalidam certames importantes e que venha a pôr em risco um cronograma de obra, de fechamento, e põe realmente, deixa o Executivo à mercê e fica muito vulnerável. Então, eu acho o seguinte, como eu falei também, o prefeito está tomando algumas decisões que ele tinha que tomar já há mais tempo. Ele precisa ter equipe, precisa ter pessoas qualificadas do lado e que as coisas realmente andem e de uma velocidade para a gente descontar algum tempo perdido já, que um ano, bem dizer, já se encerra. Mais 20 dias no mês aí, encerrou-se o ano 2013. E que pelo menos essas coisas que se realizam agora, que entre 2014, voltado com atitude para a gente recuperar o tempo e tocar os projetos, as prioridades tão importantes e necessários que nós temos em todas as esferas aqui no município. Na saúde, que está havendo uma mudança que a gente ainda não está sabendo, quase nada do que está ocorrendo, porque trata-se de uma intervenção amigável lá, e que a gente agora espera que medidas imediatas e reclamações que tínhamos até então, que agora já está sendo trabalhada pelo Executivo do município, que certas coisas importantíssimas do nosso comunidade que já possam ter resposta imediata desde já. Não digo salvar e mudar da água para o vinho do noite para o dia, mas certas reclamações grandes e corriqueiras que a gente recebia, que a cidade inteira sabia, que já possa ter, então, uma atitude aí do porquê dessa intervenção amigável, sem briga, sem trauma, e que já mostra que talvez seja uma saída para que a saúde possa já também entrar em 2014 com um norteamento. A Secretaria de Educação é uma coisa, o interventor que está lá, o grupo que está intervindo lá, que é de confiança, que tem que ser de confiança do senhor prefeito, é outra coisa, mas que todos têm que andar unidos. O Executivo, o grupo que está intervindo lá e a Secretaria de Saúde. Daí eles têm que começar a mostrar para nós e para o povo o processo que vai ocorrer no ano 2014 em relação à saúde. E tantas outras coisas, na habitação, que o meu amigo Serrinha luta muito, na situação das empresas aí que querem se instalar em Itaberá, ver definir de uma vez por todas a situação do frigorífico, uma série de coisas que nesse finalzinho de ano ainda a gente pode progredir e deixar a pauta completamente desobstruída e vamos para a prática, porque fica só em reunião e as coisas não acontecem, daí cai no descrédito. Seriam minhas palavras por hoje. Palavra em cotoria livre. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, quero cumprimentar e agradecer a presença do companheiro Chico Feitosa, ex-vereador que está aqui visitando essa casa. Eu quero dizer que o projeto de lei 039, que foi aprovado agora por essa casa, já era para ter sido aprovado na sessão anterior, só não o foi por comentários que confundiu a cabeça dos funcionários, de alguns funcionários,
e que essa casa tomou por bem adiar por mais uma semana e fazer a reunião com os funcionários, o que aconteceu nessa tarde. Eu não participei da reunião, porque não cheguei a tempo, mas também não tinha nenhuma polêmica a ser discutida. Esse projeto de lei só iria e só vai ser normalizado dentro da lei federal, que já diz o que deve ser feito, e que cada funcionário que tem o seu grau de dificuldade de trabalho com riscos deve ganhar 10%, outros 20%, 30% e 40%. Cabe a cada funcionário que não for contemplado com a porcentagem adequada ao seu risco de trabalho, está reivindicando junto ao prefeito e até, se for o caso, a esta casa, para que seja ressarcido na medida dos seus direitos. Então, não foi um projeto de lei polêmico, portanto, sem nenhuma dificuldade para aprovação. Sobre a questão do hospital, a prefeitura resolveu intervir na administração hospitalar. Acho que foi uma medida equivocada para a situação do momento. Foi atropelada essa decisão, uma vez que os documentos pedidos para a ABI entregar que ela estaria apta a receber dinheiro público foram entregues. A prefeitura, recebendo esse documento, nem fez análise dos documentos e resolveu tomar uma decisão de fazer essa intervenção, que para mim foi uma agressão ao grupo que até então, há mais de 20 anos, vem aí, aproximadamente 20 anos, vinha conduzindo a saúde. Vejo que havia reclamações, que era mais fácil corrigir o que se estava achando que estava errado, do que fazer uma intervenção drástica, deixando aí mais de 60 funcionários a perder o sono sem saber qual é o futuro que vai seguir o destino desses funcionários. Eu espero que o grupo escolhido pelo prefeito para administrar o hospital o faça de forma responsável, com competência, e que o hospital não transforme num cabide de emprego de pessoas que só vão pendurar nos salários dos cofres públicos, e que sejam as pessoas que lá vão trabalhar com capacidade e com profissionalismo. Vamos ficar atentos, como sempre estivemos desde o início do nosso trabalho. O que tiver correto, vamos elogiar, e se tiver alguma coisa que não seja de agrado dessa casa e da sociedade, com certeza será cobrado nesse plenário. Ainda falando sobre saúde, queria comunicar aos vereadores, senhor presidente, de um abaixo-assinado que aconteceu no bairro do Aquinos, em que a comunidade, com mais de 100 assinaturas, e que, se for necessário mais 100, eles têm mais 100 pessoas que assinarão sem repetir a assinatura, todos com documentos, reivindicando o PSF no bairro do Aquinos. Uma vez que já funcionava no passado, na época do prefeito saudoso, prefeito José Barreira, um posto de saúde naquele local, e que faz muita falta para atender uma comunidade que tem mais de 300, 400 pessoas só no aglomerado, além dos bairros vizinhos que poderão ser contemplados. No projeto que vai votar sobre a questão
da construção do PSF. Então, já gostaria que juntasse esse abaixo-assinado junto a esse projeto de lei para constar o desejo daquelas comunidades que o posto de saúde seja construído lá naquele bairro. Eu quero comentar um assunto que fala de segurança pública. Eu tenho recebido inúmeras reclamações do descaso da segurança pública dentro do nosso município. A rodoviária nossa, ela está abandonada, está entregue à sorte e às traças. Os usuários nossos que lá frequentam, e porque tem que pegar o ônibus naquele local, não tem nenhuma segurança. É um grupo de marginais roubando, agredindo e ameaçando a população. Já por diversas vezes danificaram o prédio. E por último, mais recentemente, com a alavanca, eles rebentaram toda a grade de ferro do guichê da Transpem. Já quebraram outros guichês, ameaçaram os funcionários, e ninguém mais tem segurança e nem tranquilidade, tanto os passageiros que vão lá para esperar o ônibus, como aqueles que vão lá para vender passagem e aqueles que lá trabalham nesse local. E não tem ninguém que possa dar garantias de tranquilidade a esse povo. Segundo a informação e a reclamação, a Polícia Militar não faz ronda nos horários de embarque e desembarque de passageiro. E o prédio, o segurança que tinha lá, que era aquele que quando via problemas acionava a polícia para ir socorrer, também foi retirado pela prefeitura. Então, a nossa sociedade que depende de utilização do transporte coletivo está aí numa situação desagradável por falta de segurança. E é interessante que o senhor prefeito tome providência, colocando lá um segurança, para pelo menos avisar a polícia quando os vândalos estão por lá. Hoje a rodoviária pertence aos desocupados, aqueles que não têm nenhum compromisso com a sociedade. Eu ainda continuo sugerindo ao prefeito que instale câmeras de monitoramento eletrônico, porque isso ajudaria bastante a descobrir quem são essas pessoas que estão trazendo esse transtorno à nossa comunidade. Além de ser um custo muito baixo pela serventia e a garantia de descobrir os vândalos mais facilmente, se caso necessário for a polícia ir atrás. Eu acho que é um investimento que traz retorno, sossego, tranquilidade e segurança para aqueles que têm que andar a pé, desde o extremo da cidade ao outro extremo, fora da cidade, para pegar o ônibus. Quero registrar também o meu protesto com relação ao comportamento da empresa de ônibus Amarelinho. A informação que eu tenho, que a empresa denunciou a Aviação Joia e conseguiu com que o Departamento de Rodagem
multasse essa empresa por estar carregando passageiros de Itaberá para Itapeva. Esses passageiros, eles viajam no horário do meio-dia e no horário da meia-noite. E nesses dois horários, a empresa Amarelinha não tem ônibus para Itapeva. Além de não oferecer transporte para o deslocamento das famílias, das pessoas que vão para outro município, proíbe aqueles que levam para aqueles que vão a trabalho ou a outros fins para Itapeva. Eu quero deixar aqui a cobrança de que a empresa Amarelinho tem todo o direito de proibir que outros ônibus carreguem passageiros, desde que seja no mesmo horário que eles possuem. E se é em horário diferente, que eles coloquem esses horários. Porque no sábado e no domingo, a empresa Amarelinho, visando apenas ela angariar lucro, ela corta alguns horários que traz passageiros de Itapeva para Itaberá e que levam passageiros de Itaberá para Itapeva. Então essa empresa só visa o bem-estar e o lucro da empresa. Ela não está valorizando o usuário. Então fica aqui o meu protesto e que a empresa Amarelinha coloque o ônibus nesses horários que ela está proibindo que outras empresas podem estar levando pessoas para outro município. Eu acho que se eles não têm esse horário, não deveriam estar proibindo de que as pessoas se desloquem. Porque essa empresa está agindo como o hospital até agora agiu, né? As pessoas têm que marcar que dia que ia ficar doente para marcar para o médico esperar ele lá. Agora os passageiros daqui de Itaberá têm que marcar os negócios de acordo com o horário que atenda as necessidades da empresa Amarelinho. Muito obrigado, senhor. Senhor vereador, o Amarelinho tem o horário meio-dia? 1h. Desculpa. Meio-dia passa. É 1h10. Amarelinho tem. Tá. Então ele coloca um ônibus também lá a 1h10, que é o horário que o Joia passa por aqui. Obrigado. A palavra é de Cotonia Livre. Neymar, o vereador, querendo fazer uso da palavra, gostaria de fazer uns breves comentários sobre a votação de segunda-feira sobre os professores. O que eu entendi, eu queria fazer a pergunta para o vereador Barreira. Eles estão estudando para mandar um projeto novo aqui dos outros pessoal que ficou fora, é isso, vereador? Não. Marcar uma reunião com o prefeito, ele vai recebê-los amanhã, como receber os que foram contemplados pela lei. Então, eu tenho certeza. Ah, sim. Mas tenho certeza, se eles conseguirem o que os professores conseguiu, essa casa será votado a favor. Eu fui criticado por algumas pessoas, inclusive o vereador Vanderlei, que eu votei pela maioria. Eu não votei pela maioria, foi o que eu disse, eu votei pela minha consciência. Como não pude acabar de explicar aquele dia, porque ele deixou o plenário, fazendo, no meu ponto de vista, um pequeno desaforo, mas como é o direito dele, estava na hora do dia, para mim não importa. Gostaria também de comentar sobre o projeto que foi votado hoje. Ele não foi votado segunda-feira, seria votado a favor, eu saberia, só não disse por quê. Porque o vereador Pedro pediu o visto, o plenário aceitou, então não teria como. Mas o que deixou mais chateado foi uma ligação que eu recebi hoje do senhor prefeito e passou para o seu jurídico. Primeira coisa, eu penso assim comigo, o telefone, ele é muito útil, mas para mim é um ato de covardia querer acertar as coisas por telefone. Se ele queria falar comigo, não custava muito ele chamar eu no gabinete.
Se vocês sabem, se eu for no gabinete, se for assunto que me interessa, os 9 vereadores que pedem para mim, eu vou. Mas assunto para resolver as coisas do prefeito, eu não vou. O prefeito tem que pedir. Eu acho que tem que ter, pelo menos, um bom senso com o vereador. Ficou muito chateado ainda, porque ele passou ao telefone ao seu jurídico. E o seu jurídico pensou que ia me ameaçar eu. Isso eu não tenho medo. Diz que ia mandar no Ministério Público. Qual a diferença do Ministério Público com a vida particular minha? Não tenho medo do Ministério Público, desde que eu tenho certo. E se eu tiver errado, eu vou ter que pagar a pena. Isso qualquer um de nós vai pagar a pena se tiver errado. Então, acho que o prefeito, o ato dele que veio para mim, é de respeito, não por ser presidente, por ser humano. Se ele quer tratar assunto de funcionário, ele tem pelo menos a coragem de chamar eu no gabinete. Porque eu vejo comentários nas ruas que a Câmara não deixa ele fazer a sua administração. Eu gostaria do seu prefeito trouxesse por escrito nessa Câmara aqui, porque coragem de vir aqui falar não vai ter. O que a Câmara votou contra o seu acaminhamento do seu executivo, do seu projeto. O que votou contra foi a maioria. E não votou nada que ficasse parado do seu fazer. O próprio zônio que ele pediu foi votado a favor. Foi feita extraordinária aqui. Um ordinário. Por quê? Se ele não tem coragem, não fica põendo os outros no meio. Fiquei mais indignado ainda que após uma hora e pouquinho, ele ligou para 5 vereadores e chamou no seu gabinete. Então ele tem 5 vereadores aqui. Será que o resto é contra ele? Tem vereador da base dele aqui que ficou sem chamar. Para quê? Será que ele estava com medo do projeto? E eu não quero saber o que foi discutido na reunião. Não vem ao caso. Vem ao caso dele ter 5 vereadores. Ele não precisa ter medo, não. Pelo menos da minha pessoa, não. A hora que ele ia falar, não precisa ligar no celular, não pode. E tem mais. Eu liguei 3 vezes para ele, uma pessoa aqui do legislativo, viu? Liguei 3 vezes, ele não me atendeu o telefone depois da reunião com os vereadores. Será que ele está com medo do quê? Será que está com um ato errado? Não interessa para mim. Se fizer alguma coisa errada, quem vai cobrar? Não é eu que vou cobrar dele, quem vai cobrar é o Ministério Público. Para que ter medo? Eu não sei por que esse medo. Fica aqui o meu desabafo, porque é muito feio isso. Senhor presidente, vamos voltar para encerrar esse caso dos professores. Eu já falei que eu me exaltei, mas eu não abro mão da minha responsabilidade, do meu ponto de vista, porque eu já falei que o respeito é soberano no voto de cada um. Pode ser com certeza, vereador. Pode ser os 8 vereadores contra a minha ideia aqui, que eu não vou criticar. Com certeza. Eu não vou criticar. Só que tem uma coisa, só que houve uma palavra na sua justificativa no final de sessão, depois que todo mundo usou a palavra, que você jamais vai votar manipulado. E essa palavrinha mal colocada que você colocou, deu-se a impressão que eu ou meu colega Serrinho manipulamos os outros 2 que nos acompanharam. Isso é uma judiação. E isso é uma judiação para eles, mas então eu entendi daquela maneira. Não. Tá, e outra coisa também, e eu não sei tanto essas críticas aí, eu fui convidado para essa reunião no gabinete, coisa que não é do meu feitio, mas eu fui porque eu perguntei que assunto vai ser tratado. Se for sobre Santa Casa, eu quero ir, porque eu preciso ter informações. Não, mas o vereador não é culpado de não, vereador. Entre outros assuntos, eu vou falar de Santa Casa. Eu falei, então eu vou. Tá? E é muito difícil me achar em reunião na prefeitura. Eu transito livremente para a prefeitura por outras atividades que eu tenho como cidadão. Mas, vereador, eu concordo plenamente. Então, o vereador não tem culpa, não foi o vereador. Para encerrar esse caso dos professores, então isso daí me deixou um pouquinho chateado, porque jamais também eu vou pedir ou assediar ou implorar para qualquer um. Ninguém tem o direito de ouvir de mim, viu? Vote comigo. Nunca falei e nunca vou falar isso em 30 anos de vereador. E outra coisa também que chamou atenção, que não sei por que ficou essa afronta sua com o senhor prefeito no dia de hoje, porque eu tive informações depois que terminou a sessão passada, que daí, comemorando com os professores, estava a vossa pessoa, a pessoa do senhor prefeito, tudo lá comemorando a risada, e nós tínhamos perdido a votação. Isso também é outro desaforinho que, para mim é muita humildez, muita mesquinhez. Então, vereador, mas eu não estou reclamando do que eu disse para o senhor, vereador. Se o senhor tivesse feito a pergunta para mim aquele dia, eu teria que saber por que o voto manipulado. Por que dizer manipulado? Porque, sabe, muitas pessoas que estão por fora dizem ao prefeito que eu votaria contra o professor por causa de pessoas que estão fora do básico. Se o senhor perguntasse aquele dia para mim, eu respondia, senhor. É que o senhor não perguntou aquele dia. E não disse que os vereadores são manipulados.
Eu disse que a minha pessoa não é manipulada. Foi isso. E ninguém sabia a banda do meu voto. Certinho, então, vereador? Então, eu não disse que foi manipulado os vereadores. Seria o meu voto. E também, os vereadores, eu vejo assim comigo, com o vereador não tem culpa nenhuma, não sei o que foi a reunião, como eu disse, não quero saber. Se o prefeito ligou para o vereador, ele tem que ir sim, está certo. Eu disse o que o prefeito fez para mim, a minha pessoa. Que eu liguei, ele ligou para mim, eu atendi ele. Passou para o seu advogado e queria me ameaçar. Eu não tenho medo de ameaça de advogado. Se eu tiver na minha razão, eu não tenho medo. Se que mandar para o Ministério Público pode mandar, eu vou responder lá. Se eu for do seu dever, eu pago. Isso é a primeira palavra. Segundo, ele não me atendeu de volta. Então, acho que o prefeito não tem que ter esse respeito. Não estou dizendo que ele precisa me depender do meu voto, não é isso. Eu estou pedindo que tenha respeito com a casa, só isso. Principalmente com a minha pessoa. E eu quero saber o que a casa, ele falou a casa de vereadores, a lei aqui, que não deixa ele fazer as coisas. Eu quero por escrito isso. Porque todo projeto vem aqui vota a favor. O que ele pediu até hoje nunca foi negado. O carro nunca foi negado, foi dado um carro, os vereadores deram, todos os vereadores deram um carro para ele. Para quê? Então, isso fica aqui o meu desabafo. Ninguém mais querer fazer a uso da palavra. Agradeço a Deus e a todos os presentes e declaro encerrada a presente sessão.